Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Debatendo a Qualidade da Carne. E nesse episódio, nós vamos falar sobre perguntas e respostas. E aqui no canal, a gente conversa então sobre como atuar no controle de qualidade de carnes. Então, eu sou a Jennifer Kipper, e eu sou engenheira de alimentos e especialista em qualidade de carnes. O que é uma ação corretiva e quando aplicar? Ok. Então, pessoal, o que é uma ação corretiva? Toda ação corretiva, ela vem de algo que precisamos então corrigir. Então, o próprio nome ele já está nos dizendo que nós precisamos corrigir algo, Então, a ação corretiva, ela vai ser necessário toda vez, Toda vez que nós precisamos corrigir algo dentro do processo. Então, nós vamos ter as não conformidades, O que são as não conformidades? É algo que não está de acordo, com padrões, com critérios estabelecidos. Dessa forma, nós precisamos, então, definir quais são estas ações corretivas para corrigir algum problema. Quando que nós precisamos, aplicar estas ações corretivas? Então, toda ação corretiva, ela vai precisar ser aplicada, durante o processo, toda vez que eu ter a identificação desta falha, Então, digamos lá que no processo eu identifiquei esta falha, e eu preciso, então, tomar uma providência. Então, dependendo do que acontece, nós temos medidas, corretivas que elas precisam ser tomadas imediatamente, logo após que ocorreu aquele problema. Por exemplo, quando a gente trabalha com carnes, as carnes, elas são, ela é, uma matéria-prima que a gente chama, a gente pode chamar de uma matéria-prima que está viva, Ou seja, ela está sofrendo constantes transformações, Porque eu tenho uma carga de micro-organismos, eu tenho um produto que ele tem uma alta atividade de água, e tudo isso faz então com que essa carne, ela tenha uma vida de prateleira reduzida. E por isso que eu preciso ter todos esses cuidados. Então, aqui no exemplo de uma ação corretiva, no caso das carnes, a gente pode usar um exemplo da temperatura. A temperatura, ela é essencial para que a gente consiga, manter a qualidade e a segurança dessa carne. Então, se ter qualquer problema, se ocorrer algum problema na medição de temperatura dessas carnes, eu preciso tomar uma ação corretiva. Nesse caso, a ação corretiva necessária, ela vai precisar ser tomada imediatamente. Por quê? Se eu não tomar essa ação corretiva imediatamente, eu posso ter problemas, nesse meu produto, nesta carne, num produto cárneo, Porque ele pode estragar pela oscilação de temperatura, e tudo isso vai gerar, então, uma série de transtornos, para o dono da empresa, para vocês que atuam, no controle de qualidade. Então, nesses casos, nós precisamos sempre tomar uma ação corretiva, e imediatamente. Às vezes, vamos ter algumas ações corretivas dentro, da indústria, que elas não precisam, então, ser imediatamente resolvidas, Você pode demorar um tempo maior para resolver essas ações, mas na maioria das vezes, quando a gente está na indústria, quando está lá, mesmo na casa de carnes e nos açougues, a gente precisa tomar uma medida rápida, Porque senão você vai perder produto e com isso você vai perder dinheiro também. Então, sempre, que ter algum problema, precisamos tomar essa ação corretiva imediatamente, para solucionar esse problema. Qual a forma de descongelar a carne? Essa pergunta, pessoal, eu recebo muito ela no canal do YouTube. Então, tem um vídeo em que eu falo sobre o descongelamento e toda hora as pessoas estão me perguntando qual é a forma de descongelar, quanto tempo, que dura a carne congelada. Então, essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante, principalmente mais, então, a questão dos consumidores, Eles têm bastante essa dúvida, de como descongelar corretamente a carne. Então, o que acontece? Dentro, vamos pensar, então, em profissionais da área, de atuação, que vão precisar trabalhar, então, com formas de descongelar essa carne, Quando que eu vou precisar descongelar?
Muitas vezes os açougues, as casas de carnes, né, eles podem comprar partes congeladas e eles vão precisar fazer esse descongelamento para vender de alguma maneira diferente esse produto. Ou ainda, né, se atuar como consultor em um restaurante, né, nesses casos também a gente vai ter a necessidade, então, de fazer esse descongelamento, de saber orientar, né, de como fazer esse descongelamento. E quando trabalhamos também, né, nos treinamentos de manipulação de alimentos, nós também precisamos, né, fazer com que os colaboradores saibam como que eles devem proceder quando eles forem fazer, né, esse descongelamento da carne. Então, nós temos, né, pensando na carne para manter todas as suas características de qualidade e as suas características de segurança, nós precisamos, né, sempre fazer, então, um descongelamento lento. Então, nesse caso, quando eu for congelar a carne, ela precisa ser o mais rápido possível e no momento de descongelar, ela precisa ser lento. Por quê? Quando eu congelo, então, rápido a carne, eu vou ter a formação de cristais de gelo lá na peça de carne, né? Esses cristais de gelo vão ser em tamanhos pequenos, né? Em tamanhos menores. E nesse caso, então, eu consigo manter a estrutura da carne. Se eu ter um congelamento, né, que não é o ideal, que não vai ser um congelamento rápido, o que vai acontecer? Esses cristais de gelo, eles vão ir se formando, né, de forma irregular. Ou seja, quando eles se formam de forma irregular no produto, ele vai ter pontas, né? Vai ser aquele gelo pontiagudo que vai crescer para todo lado dentro desse produto, que vai ser a água, né, que nós temos internamente nessa carne que vai congelar. E dessa forma, essa água, né, quando tem esses cristais irregulares de gelo, vai acontecer então danos, né, na parede celular dessa carne. Com isso, eu vou ter um produto que vai ter alteração nas perdas de vitaminas, de minerais, né? Então, vai alterar todas as propriedades, né, químicas, sensoriais destas carnes. Então, eu preciso ter esse cuidado. E o descongelamento lento, então, ele vai ser ideal, porque assim eu consigo, né, fazer com que eu não tenha, né, extravasão tanto das vitaminas, dos minerais, e esse gelo, então, que estava congelado nessa carne, ele vai, então, descongelar da maneira que é o aconselhável. Então, sempre devemos descongelar, né, em refrigeração, né, toda vez, né, pessoal, a carne precisa ser descongelada sob refrigeração. Assim eu consigo manter, né, a segurança desse produto e não tem problema então de ter alguma contaminação, tanto microbiológica, tanto uma contaminação física, que tem várias formas, né, que a gente vê por aí de descongelamento da carne. E todas essas formas, né, inusitadas, elas acabam comprometendo, né, a qualidade e a segurança desse produto. Então, sempre descongelamento 24 horas antes, sobre refrigeração. A nossa próxima pergunta, então, é sobre quais contaminações podem acontecer. Bom, pensando, né, quais contaminações podem acontecer durante o processo de fabricação, tanto lá nos frigoríficos, quanto nos açougues e nas casas de carnes. Nós vamos ter, basicamente, né, 3 tipos de contaminações. Nós temos, então, as contaminações físicas, químicas e biológicas. Estas contaminações, né, elas vão ser de extrema importância, né, que o profissional que atua no controle de qualidade, ele esteja ciente destas contaminações, para que ele saiba, né, quais providências tomar quando se ter algum tipo desses contaminantes no produto e também para evitar, né, que estas contaminações aconteçam. Contaminante físico vai ser qualquer substância, né, que vai estar presente no alimento. Nós temos exemplos, então, de contaminantes físicos, vão ser pelos, pedras, né, pedaços de ossos, todo material que cair, né, nesse alimento, que eu consigo pegar este material, né, que ele é físico, ele é visível, ele é um contaminante físico. Esse contaminante físico, né, peças muitas vezes de maquinários, muitas vezes se não tem, né, também as boas práticas de fabricação dos manipuladores, pode acontecer do manipulador estar usando brinco e esse brinco cair, né, no alimento e não ser perceptível.
num produto carne, por exemplo, né? A tarraxinha do brinco, algum colar, anel, né? A gente sabe que não se pode utilizar, mas se acontecer, né, de algum manipulador estiver usando e ele chegar a cair nessa massa cárnea, né, cair no alimento que está sendo preparado, vai acontecer então de ter essa contaminação física. Qualquer peça de algum material que possa vir a se soltar durante a manipulação, né, desses alimentos também, ele vai gerar uma contaminação física. Muitas vezes, né, dentro das empresas, então, podem ser utilizados os detectores de metais, né? É utilizado, né, esses detectores de metais com bastante intensidade, né, antes de fazer o processo de embalagem, por exemplo, onde você consegue identificar se tem alguma peça, por exemplo, de algum maquinário que possa ter se soltado. Então é bem interessante usar esses detectores de metais para que a gente consiga garantir, né, que o alimento ele seja entregue ao consumidor sem nenhum tipo de contaminante. Eu comentei para vocês já essa semana, eu acho que eu cheguei a falar, que eu comprei, né, frangos, filés de frangos, e eles vieram com pedaços de ossos. Então, esses ossos do frango, né, eles são um tipo de contaminante físico, né? Ele é uma parte em que eu enxergo, eu visualizo, né? Pode acontecer do consumidor não visualizar esse contaminante, né? Isso pode acontecer bastante. E esse tipo de contaminante, ele vai gerar, então, o consumidor ele pode vir a se machucar, né? Quando acontece de ter esses tipos de contaminantes, então ele pode se tornar bem grave, tá? Então nós precisamos cuidar bastante para evitar que se tenha a presença desses tipos de contaminantes. Os contaminantes químicos, pessoal, eles vão vir de origem, né, de qualquer produto químico, né, que possa ser utilizado desde um produto de limpeza, né, um produto que foi utilizado lá no processo de higienização, de sanitização de um equipamento da empresa em si. E esse tipo de contaminante químico, né, então é quando eu tenho presença, por exemplo, de algum produto químico utilizado pelo processo, né, de higienização, pode ser também proveniente de produtos, né, utilizados de vacinas, né, de reações de vacinas nesses animais, que seriam lá os antibióticos. Tudo isso vai gerar um contaminante químico, né? É um produto químico que vai estar presente nessa carne e que vai também, né, se chegar até o consumidor, vai gerar um dano, né, uma lesão a esses consumidores, certo? A gente tem um caso bem que nos remete bem a entender como que essa questão do contaminante químico, ele não é de produtos carnos, tá? De carnes, mas eu vou falar aqui para vocês e eu acredito que vocês vão lembrar. Então, há um tempo atrás aconteceu, né, uma contaminação química do todinho, né? Então, várias crianças consumiram, né, determinado lote do todinho, tá? Do achocolatado, né? E elas tiveram reações, né, dor de barriga, né, enfim, várias complicações. E depois, né, foi descoberto, então, que foi em função de uma falha, né, no processo de sanitização das tubulações. Então, ficou o produto químico e quando foi feito o processamento lá do todinho, né, o leite entrou nessas tubulações e levou junto, né, os resíduos desses produtos químicos. Então, isso é um exemplo, né, de uma contaminação química que pode acontecer. Não é um exemplo de carnes, mas é um exemplo que a gente consegue associar muito bem o que é, então, uma contaminação química, certo? Nós temos também, né, a contaminação biológica. A contaminação biológica, ela vai ser, então, relacionada à contaminação por micro-organismos. Então, eu vou ter diferentes tipos de micro-organismos, né, que são aqueles seres invisíveis a olho nu, que a gente não enxerga, né, mas que eles estão em toda parte, né? E quando eles estão no alimento, né, quando a gente tem a presença de micro-organismos, então, patogênicos e de micro-organismos deteriorantes, nós vamos ter uma série de complicações, né, na qualidade e na segurança das carnes. Então, nós temos, dentre os micro-organismos, então, patogênicos, vão ser aqueles micro-organismos, né, que vão ter ação de causar alguma doença, né, ao consumidor, quando ele consome a toxina daquele alimento, né, quando ele consome o produto contaminado por esse micro-organismo. E os micro-organismos, então, do grupo dos deteriorantes, vão ser aqueles micro-organismos que vão trazer alterações visíveis, né? Então, a gente enxerga eles, né? É lá aquela alteração
quando você vai, às vezes, no mercado, tem aquele produto, aquele presunto que tá com aquele limo esverdeado, né, aquela coloração estranha, né, que são lá as pseudomonas, né, então eu vou enxergar, quando a carne começa já a ficar, né, vários dias, né, essa vida de prateleira dela vai se estendendo demais e a gente já sente aquele odor desagradável, né, já começa a ter aquele cheiro forte, alteração da cor, do aspecto, né, tudo isso é em decorrência, então, desses micro-organismos, que vão trazer alterações que vão deteriorar o produto e a gente vai enxergar, né, essa deterioração. Então, nós temos esses tipos de micro-organismos, né, que são que a gente precisa ter um cuidado muito extremo, né? Porque nós temos um grande número de micro-organismos que eles são, então, os causadores das famosas DTAs, né? As doenças transmitidas por alimentos. E quando nós temos esses micro-organismos patogênicos, a gente tem alguns que têm sintomas muito graves e que podem, inclusive, levar à morte, né? Então, por isso que nós precisamos ter todo um cuidado, né, com o preparo do alimento, em manter, né, as condições ideais de temperatura, né, que a gente tem vários micro-organismos como o Clostridium, por exemplo, né, que ele pode vir a causar a morte. Nós temos também micro-organismos que podem causar aborto, né, e aqueles micro-organismos também que vão ter uma reação mais leve, mas também vai dar uma série de sintomas desagradáveis, né? Dor de barriga, dor de cabeça, vômitos. E nós precisamos ter um cuidado redobrado com relação a esses contaminantes biológicos, porque eles vão atingir, né, os grupos das pessoas, então, que são aquelas pessoas que são mais suscetíveis, né, a desenvolver essas doenças. Pessoas com imunidade baixa, né, que estão com alguma doença, né, pessoas também, as crianças, os idosos, né, todas são pessoas, então, consideradas, né, no grupo de risco que podem desenvolver, né, essas doenças, então, de uma forma mais fácil, né, caso elas vão ingerir um alimento contaminado. Então, nós precisamos ter esses cuidados redobrados, principalmente quando falamos em carnes. A gente já teve vários casos, né, de empresas grandes dos setores, né, como o JBS, por exemplo, que tiveram já que interditar suas plantas por contaminações, né, por micro-organismos, por bactérias. Então, a gente teve já um caso que aconteceu por salmonela, né, contaminação, então eles precisam interditar, né, para conseguir eliminar aquela bactéria e conseguir voltar a processar, né? Então, ela gera, quando isso acontece, os transtornos, né, para a empresa, eles vão ser muito grandes. Então, a gente tem que trabalhar ao máximo para evitar que eles aconteçam, certo? Então, nós temos esses 3 tipos de contaminantes e ainda, né, como o Bruno comentou, nós temos a contaminação cruzada. A contaminação cruzada, ela vai ocorrer, né, sempre que eu tenho o contato de um alimento que ele está sem nenhum tipo de contaminante com algum alimento contaminado. Ou ainda, eu vou ter problemas no layout, né, no fluxo da empresa. E eu vou ter entrada de produto cruzando, né, com recepção da matéria-prima, por exemplo. Então, eu preciso sempre evitar, né, o contato de materiais, né, enfim, do produto com a área suja, com a área limpa. Eu preciso sempre evitar. Então, jamais, né, a gente pode entrar com o colaborador, vai ir lá na área suja com o uniforme e depois ele vai ir lá na área limpa, lá no setor lá que estão embalando os produtos com aquele mesmo uniforme, por exemplo. Isso pode gerar uma contaminação cruzada, né? O recebimento da matéria-prima, ele jamais pode cruzar com o produto acabado. Toda vez que eu for também, né, pessoal, dentro dos açougues, né, principalmente das casas de carnes, onde se tem a manipulação de diferentes espécies, né, eu jamais posso, né, usar uma tábua, por exemplo, que eu vou preparar lá um bife, né, eu tô fazendo lá um bife, eu tô picando a carne para fazer uma carne moída e eu vou lá e coloco a carne de frango. Né, a questão também bem importante aqui, se quem for trabalhar, né, com as questões de consultoria, né, em estabelecimentos, açougues e casas de carnes, é importante também a gente ter esse cuidado e essa conscientização dos colaboradores relacionado, né, ao uso lá das alfaces nas vitrines, né, onde está exposta a carne. A gente precisa ter esse cuidado porque isso gera uma contaminação cruzada, né? Se
por mais, né, que muitas vezes podem dizer, ah, mas foi higienizado, tudo bem, bonitinho, né? Foi feita a higienização da alface, mas, né, o que garante que aquilo não vai gerar uma contaminação entre a carne e a alface, né? Entre o tomate, né? Às vezes fazem umas decorações, né, no expositor, né? Deixa eu fugir do nome. No expositor das carnes. Então, precisa ter esse cuidado, porque isso também é um exemplo, então, de contaminação cruzada, né? Quando o próprio nome está dizendo, vai ocorrer essa contaminação porque eu estou cruzando algum alimento que estava ok, que não tinha nenhum tipo de contaminante, com algum alimento que possa estar sujo ou que vai estar em alguma condição que possa oferecer esse risco. Certo, pessoal? Esses são os tipos, então, de contaminações que nós temos, né? Que a gente precisa redobrar essa atenção, então, para evitar que elas aconteçam. Vamos ver aqui, o Thiago colocou: pessoas assintomáticas de salmonela contaminam os processos ou os alimentos? Olha, Thiago, até onde eu tenho conhecimento, não, né? Não vai gerar essa contaminação. A salmonela, né? Ela vem mais, vai ocorrer muito essas contaminações, acontecem bastante, né, em frigoríficos de aves, porque ela está no trato gastrointestinal destas aves. Então, quando se vai fazer o processo ali da evisceração das aves, por exemplo, né, pode ocorrer, né, um risco muito grande dessa contaminação, quando os animais estão contaminados. Então, precisa ter esse cuidado, essa atenção, né, fazer lá os pontos, estabelecer esses pontos críticos, né, de controle, justamente para evitar que se ocorra essa contaminação. Mas a gente já teve vários exemplos, né, mais de um caso que já teve interdição, né, até produtos que chegaram até o consumidor também contaminados por salmonela. Qual legislação usar para boas práticas em açougue? Então, açougues e casas de carnes, nós vamos usar as mesmas legislações, tá? Para esse tipo de estabelecimento, nós vamos ter, então, a RDC 216. A RDC 216 da Anvisa, ela estabelece, né, então, os procedimentos de boas práticas de fabricação para estes serviços. Nós temos também, né, a RDC 275, que é para estabelecimentos industrializadores de alimentos, e ela também estabelece, então, essas questões voltadas às boas práticas de fabricação para estes estabelecimentos. Então, é importante, né, quem atua nesses setores, né, que conheçam a base dessa legislação, né, que saibam ao menos o que ela está nos dizendo, né, sobre boas práticas de fabricação e o que ela exige desses estabelecimentos. Então, toda vez que a gente for atuar, né, fazendo uma consultoria ou como RT desses estabelecimentos, nós vamos usar estas legislações. É importante também, né, pessoal, sempre entrar em contato, né, verificar se o estado de vocês tem alguma outra legislação, se existe também alguma legislação municipal, porque em alguns locais, né, acontece de se ter legislações próprias, né? Não que essas legislações, elas não tiram a autoridade, né, digamos assim, da legislação federal, né? Quem rege as legislações é sempre a legislação federal, né? Mas essas outras legislações, elas também são importantes porque às vezes elas podem exigir algo a mais e quando chegar, né? Quando vai chegar lá, então, o fiscal, né, ele vai cobrar isso do estabelecimento. Então, por isso que é preciso estar de acordo, né, com a legislação também municipal e do seu estado, para que não tenha nenhum problema. Mas, falando um pouquinho dessa maturação, né, nós temos essa maturação a seco, né, e a úmido. A maturação a úmida, ela vai ser feita, então, nas embalagens, né, então ela vai ter o acondicionamento e embalagem, e ocorre esse processo, então, de maturação, ele vai ter ação de enzimas, né? E tudo isso faz com que essas carnes, elas tenham um sabor diferenciado, o valor agregado dessas peças maturadas, né? Ele vai ser bem grande, né? Porque é um produto que ele vai ter questões diferenciadas, né? De uma carne que foi a recém-abatida, né? Que vai passar por esse processo. A carne, né?
o normal, o processo normal, se a gente for pensar, né, no abate de bovinos, as carcaças bovinas, né, elas ficam armazenadas, então, 24 horas, né, nesse processo de maturação. Então, também a gente chama de processo de maturação, né? Então, é um processo chamado de maturação sanitária, né? Então, estas carnes, elas precisam ter o pH ideal, né, entre 5,3 e 5,8. Mas, né, as carnes maturadas que vão ficar, né, em torno de 21 dias, às vezes elas ficam até mais, né, ou menos dias, dependendo do tipo de maturação que o estabelecimento vai empregar nestas carnes, né, elas vão passar, então, por esse processo de alteração do produto. Então, a carne ela vai ficar com um pH diferenciado, né, em função disso também, dessas alterações de enzimas, né, de proteínas dessa carne. Nós não temos hoje, né, um regulamento técnico ainda, né, de identidade e qualidade dessas carnes maturadas, então ainda não existe uma legislação específica que diga, que estabeleça esses limites, né, de como fazer o processo, de cuidados para se ter, né. Então, isso ainda é uma legislação que está sendo elaborada, desenvolvida para auxiliar nessas, principalmente as casas de carnes que fazem, né, essas carnes maturadas. E é importante que durante esse processo de maturação, né, tenha um rigoroso controle, né, da temperatura e da umidade desses produtos também. A próxima pergunta: por que é importante o acabamento de gordura da carcaça? Essa pergunta eu gosto, tá? Essa pergunta do acabamento de gordura da carcaça, ela é essencial para que a gente consiga manter a qualidade da carne, tá? Independente, né, se eu tenho qualquer corte carne, né, quando eu tenho o acabamento de gordura considerado ideal, que ele vai girar então em torno um mínimo de 3 milímetros, tá? Esse é o mínimo que é exigido. Nós temos graus diferentes, né, de acabamento de gordura, e esse acabamento de gordura ele vai ser essencial para prevenir a qualidade dessa carne, ou seja, as carcaças, né, depois que ocorre o processo de abate dos animais, né, dos bovinos, dos suínos, né, dos próprios cordeiros, enfim, né, de outras espécies, elas vão ser armazenadas sob refrigeração, certo? Então, durante esse processo de refrigeração, se essas carcaças elas não terem esse mínimo de gordura, né, de acabamento de gordura, vai acontecer uma série de prejuízos para essas empresas. Então, eu vou ter perdas, né, que chamo o rigor do descongelamento, né, o cold shortening. Eu vou ter também problemas de alteração da coloração, porque vai ocorrer, né, pode ocorrer a queimadura pelo frio. Então, esse acabamento de gordura, ele acaba protegendo a carcaça, né, dessas avarias, então, durante o processo de refrigeração. Então, por isso que é importante a gente trabalhar muito bem com a questão da padronização das matérias-primas, justamente para que a gente consiga, né, destinar esses animais ao abate com essas características ideais, então, de acabamento de gordura, né, que eu consigo verificar, fazer medições antes, né, de levar esses animais para o abate. E dessa forma eu consigo ter a padronização do processo, né, uma das formas de ter essa padronização. Então, essa gordura, ela é essencial, né, para que a gente tenha essa padronização e essa proteção, né, tanto para evitar, né, perdas pelo frio, né, essa quebra de peso, né, que a gente chama. E porque os frigoríficos, pessoal, eles têm perdas muito grandes, né, quando a gente tem esses problemas de não ter o acabamento de gordura ideal, de não ter um controle de temperatura ideal das câmeras frias, né, um controle da umidade, da ventilação, né, tudo isso faz com que ocorra perdas muito grandes de peso, né? Então, por não ter essa proteção, a carcaça vai perder peso, e isso gira em perdas econômicas muito grandes para esses estabelecimentos. Então, a gente já tem vários estudos, né, desde trabalhos de conclusão de curso, né, que são teses de mestrado, doutorado, realizadas nesse sentido, de buscar formas, né, de diminuir essas perdas de peso, porque a questão financeira, né, o prejuízo financeiro para os estabelecimentos é muito grande. Então, agora até tem uma consulta pública relacionada a ter, né, um regulamento
que estabelece, né, o uso da aspersão de água nessas carcaças. Essa aspersão de água nas carcaças é justamente para auxiliar, né, na diminuição da temperatura e evitar, né, que a gente consiga diminuir um pouco destas perdas de peso, né, essa quebra de peso pelo frio. Então, o acabamento de gordura ele vai ser bem importante por isso. Porque o layout de carroceria de transporte bovino estão cada vez mais fechadas. Por que será? O que vocês acham? Porque está cada vez mais fechado. Realmente, né, se a gente for observar, né, a gente vê hoje vários caminhões, né, de transporte dos animais com a carroceria mais fechada, tanto na parte de trás quanto também na parte do lado, né? Isso, pessoal, é muito importante porque ele vai estar associado, então, ao bem-estar animal. Então, a gente sabe que os animais, eles se estressam muito, né, quando eles têm contato visual com outras pessoas, durante o transporte, né? Se eu for pensar, se eles fossem visualizar carros, né? Toda a movimentação ali do trânsito, tudo isso gera um estresse a esses animais. Então, quando eu tenho essa carroceria fechada, que eu tiro essa visão, né, do meio externo, do ambiente externo dos animais, eles vão ficar mais tranquilos, né? Eles vão ficar mais calmos. A tendência, né, de que eles fiquem mais tranquilos, se sentem mais seguros. Então, isso é uma forma de auxiliar nesse processo, né, de garantir esse bem-estar animal aos animais. E também, né, outro fato que está ligado a isso também é para que não tenha, né, excrementos, né, enfim, nas vias públicas, né? Então, também é uma forma de diminuir isso. O cuidado que a gente precisa ter quando o ambiente ele fica muito fechado, esses caminhões, né, é para que se tenha uma ventilação adequada, né? Então, nas laterais é ideal que se tenha um espaçamento, né, para que se consiga ter essa ventilação e também o uso de ventiladores, né, para fazer com que esse ambiente então não fique tão desagradável assim e a gente consiga oferecer um pouco desse conforto térmico aos animais durante esse transporte. Então, é bem importante ter esses cuidados. E precisa ter esse espaçamento também nas laterais, né? Para que o motorista ele consiga verificar como que está a condição dos animais que estão sendo transportados. Que muitas vezes, né, essas viagens elas são um pouco mais longas e os motoristas eles precisam então garantir que esses animais eles vão estar, né, em condições ideais, que eles não vão ter caído, né, dentro desse caminhão e isso gerar alguma lesão. Então eles precisam fazer esse acompanhamento durante esse transporte, ok? Você pode explanar também sobre o APPCC? O APPCC ele nada mais é, então, do que um PAC, né? Ele faz parte dos programas de autocontrole. E o APPCC, então, é análise de perigos e pontos críticos de controle, certo? O APPCC, né, ele foi desenvolvido já há anos atrás, né? Então, não é de hoje que se fala em APPCC. E ele, na área de alimentos, né, ele surgiu com a necessidade, então, quando se teve as primeiras... Como que se fala, né? Quando foram a NASA, né? Foi para o espaço. E eles precisavam, então, ter um alimento que fosse extremamente seguro, né? Porque imagina, eles iam estar no espaço e esses tripulantes, né, da NASA, eles não podiam ter nenhuma doença, né? Então, aqui entra a questão ali das doenças transmitidas por alimentos que nós conversamos um pouquinho antes, né? No início ali nas contaminações. Então, se teve essa necessidade, né, de desenvolver alguma forma de garantir que aquele alimento que fosse levado para esses manipuladores, para esses tripulantes, né, fosse extremamente seguro. Então, foi aí que começou, né, a implantação do APPCC em alimentos. Então, o APPCC, ele é um sistema, né, uma documentação, uma gestão da qualidade que é utilizada para que a gente consiga analisar todo o processo, tá? Então, vai ser desde lá da recepção da matéria-prima até o meu produto final. Então, eu posso ter avaliações desde o produto, né, quanto o processo em si. E é muito importante, pessoal, que esse APPCC, né, essas medidas que são utilizadas durante esse processamento, né, dos produtos, é importante, né, porque ele vai oferecer uma série de vantagens, né? Eu consigo, então, padronizar esse processo, eu consigo garantir que o produto ele vai estar seguro, né, porque eu vou fazer com que
várias formas, né, de monitoramento dessas etapas do APPCC. Através desse monitoramento eu consigo, né, garantir que o meu produto vai chegar seguro, né, ao consumidor. Então é através dessas análises, né, desses perigos que eu consigo identificar lá o perigo físico, o perigo biológico, o perigo químico, né? Então, o que eu preciso para desenvolver esse APPCC? Eu vou precisar primeiramente, né, um dos primeiros pontos, né, que a gente pode dizer assim, princípios, né, na verdade o APPCC ele gira em torno de 7 princípios, né, e um desses primeiros pontos vai ser desenvolver, né, descrever o processo, né, então eu preciso primeiro compreender o processo, tanto o processo de fabricação, né, quanto também ali o processo específico daquele produto. Digamos que eu tenho lá no estabelecimento uma linguiça, né, realizado o processamento da linguiça. Eu preciso descrever exatamente como que é o fluxograma de produção dessa linguiça. E eu preciso também ter todo o processo, né, ali de abate, tudo isso elaborado, descrito, né, todo esse fluxograma. Por quê? É através da análise, né, destes fluxogramas de processo que eu vou conseguir avaliar cada ponto, tá? Então, cada etapa ela precisa ser minuciosamente analisada, né? Eu vou precisar analisar cada etapa para... aqui eu gosto de falar bastante assim, a gente precisa sair, né, da caixinha ali, né? A gente precisa imaginar, né, todos os possíveis problemas, as possíveis falhas que podem acontecer em cada uma dessas etapas. E dessa forma eu vou descrever, então, todos esses possíveis riscos que podem acontecer. Por quê? Eu descrevo todos esses riscos justamente para que eu consiga tomar, né, medidas preventivas e medidas corretivas caso aquele problema venha acontecer. Então é uma forma, né, de você se precaver, né, caso aquele problema aconteça. Então um dos primeiros pontos é você identificar todo esse processo e você descrever esse processo. Para colocar um APPCC em prática, né, para desenvolver esse APPCC, é preciso ter uma equipe, tá? Sem uma equipe treinada, né, do APPCC, sem responsáveis por cada etapa, né, porque nós precisamos monitorar todas essas etapas, nós precisamos ter alguém que vai verificar se esse APPCC está sendo cumprido, né, então a gente precisa ter essa equipe, né, e é ideal que essa equipe seja multidisciplinar, né, o que isso quer dizer? É pegar pessoas, então, de todos os setores, né? Então, em empresas grandes, isso é possível de se fazer, né? Então, eu pego lá alguém que trabalha na produção, eu pego alguém que trabalha no controle de qualidade, alguém que trabalha lá no bem-estar animal, alguém que trabalha no setor de manutenção. E dessa forma, né, quando eu tenho uma equipe que tem visões diferentes, que tem funções diferentes dentro da empresa, a gente consegue melhorar cada vez mais o processo, né? E depois, então, que eu tenho essa equipe que passa por constantes treinamentos, né, que saiba identificar, né, essas falhas, que entenda o que está acontecendo, né, o porquê de se ter o APPCC e o porquê de se analisar cada um desses perigos, a gente consegue, então, otimizar esse processo, reduzir falhas, trazer vários benefícios, então, para a empresa. E aqui, né, no APPCC, então, nós vamos ter os pontos críticos de controle e os pontos de controle, né? E aqui, pessoal, a gente vai precisar, então, dentro da análise desse processo, eu vou identificar quais seriam os pontos, né, através da árvore decisória, né? Então aqui no APPCC a gente tem uma árvore decisória, onde a gente vai se fazendo algumas perguntas. Dentre essas perguntas a gente vai vendo, né, verificando se existe alguma etapa posterior àquela que eu estou analisando que ela elimine o risco de ter algum contaminante nesse alimento. Aí você vai analisar. Sim, né? Vai ter uma etapa depois de algum tipo de aquecimento, algo assim que vai eliminar. Ou não tem nada, né? A carne já tá lá indo para a câmara fria, eu não vou ter nenhuma etapa depois que vai eliminar algum contaminante biológico, por exemplo. Então, é considerado um ponto crítico de controle, né? Então, a gente precisa sempre usar a árvore decisória, né,
que facilite o entendimento, né? Então, em cada etapa, eu vou fazer estas perguntas, né? Tem mais de uma pergunta que ela é realizada com o intuito de você ir eliminando pontos críticos de controle, né? Então, você vai realmente focar naqueles pontos que vão causar, né, um tipo de contaminante. Então, eu vou ter lá o ponto crítico de controle químico, o físico e o biológico, né, que é aquilo que a gente já estava falando desses contaminantes. Então, por exemplo, nos animais, ali na recepção dos animais, eu posso ter, né, um ponto crítico de controle químico. Por quê? Pode ser, né, que esses animais eles tenham um contaminante químico em função de alguma reação, então, da vacina, de algum antibiótico que esse animal consumiu e não foi respeitado o tempo de carência. Eu posso ter esse tipo de ponto crítico de controle, então, químico. O biológico, né, eu posso ter em relação à salmonela, lá na evisceração. Eu posso ter o biológico também acontecendo nos tanques de escaldagem, né, tanto para os suínos, posso ter também lá das aves, né? Eu posso ter também pontos críticos de controle biológicos na questão da evisceração, todos vão ser também biológicos. Eu posso ter o físico, né? Por exemplo, lá no processo de desosse, de embalagem, né? Então, como o caso que eu já comentei para vocês que aconteceu, de ter o filé de frango com os pedaços de ossos, era um contaminante físico, né? Então ali, se essa empresa ela tem o APPCC implementado, teve uma falha, né? Então, se não tem o APPCC, a chance é de que não tenha o APPCC, porque o APPCC ele é tão rigoroso, né? A gente tem uma série de critérios que ele é mais rigoroso ainda, né? Mais complexo que o programa de autocontrole de outros, programa de autocontrole da água, enfim, dos manipuladores, né? Eu tenho mais ações a serem monitoradas, né? E registradas. E então, a chance é de que nesse caso dessa indústria que eu peguei esses frangos, né, com pedaços de ossos, com essa contaminação física, é de que não se teve, então, essa avaliação desse ponto crítico de controle, né? Então, alguma falha aconteceu para que esse produto chegasse até o consumidor final com um contaminante, né? Então, aqui nós vamos estabelecer, então, dentro de cada ponto crítico de controle, eu vou estabelecer um ponto de controle. O que seria isso, né? Esse ponto de controle eu vou estabelecer um limite, né? Onde eu vou então monitorar para que não aconteça essa contaminação, né? Então, por exemplo, eu vou monitorar a temperatura das câmeras frias, né? Se a temperatura passar de 4 graus Celsius, eu já vou ter algum problema, né? Eu já vou estar tendo, então, uma não conformidade. Ele não vai estar passando do meu ponto estabelecido, do limite crítico que eu estabeleci. E isso acontece para todas essas etapas. Eu vou sempre colocar esses limites, né? E vou avaliar. Então, esses pontos, né, dentro do APPCC, eles vão ser diferentes, né, para cada empresa. Então, cada empresa precisa analisar dentro do seu processo o que ela julga, então, que tem uma maior necessidade de oferecer esse tipo de contaminante. Então, ela precisa trabalhar dentro desses perigos, né, para evitar que aconteçam, então, estas situações. Aqui também é importante, né, colocarmos que quando, né, as empresas, os frigoríficos, eles querem exportar os seus produtos, né, é obrigatório, então, que essas empresas tenham o APPCC, tá? Então, o APPCC, ele está embasado ali no Codex Alimentares, né, e é uma obrigação, então, que a gente tenha implementado o APPCC, né, as empresas tenham implementado para que se possa, então, exportar os seus produtos. Então, a APPCC ele é bem complexo, né? Muitas vezes as pessoas acabam ficando com certo receio em desenvolver um APPCC, mas o que a gente precisa é realmente analisar todo o processo e verificar o que pode oferecer um risco ao produto. Ao produto não, né? O que pode oferecer um risco ao consumidor, onde eu não consigo eliminar, né, esses contaminantes. Ou ainda, né, que você, etapas, né, que ou você consiga eliminar essa contaminação, ou que você consiga reduzir, então, a níveis aceitáveis, certo? Dentro desses princípios do APPCC também nós vamos ter a verificação. Então, a verificação a gente precisa estabelecer
alguém, né, um responsável dentro dessa equipe da implantação do APPCC, onde essa pessoa vai ser a responsável, então, por verificar se todas as etapas estão sendo desenvolvidas da maneira correta, né? Ou seja, ela vai verificar se todas as análises, se todos os monitoramentos, né, as planilhas, tudo está sendo devidamente preenchido, se o que está escrito no papel, ele está realmente acontecendo na empresa, né, porque aqui, como a gente comentou na nossa live ontem, né, sobre os documentos, o APPCC também ele precisa retratar essa realidade, né, então eu preciso fazer, né, com que seja o que realmente acontece. E esse verificador, então, ele tem a função de verificar, né, se realmente as coisas estão acontecendo e se, às vezes, precisa, então, fazer alguma melhoria desse processo. Dentro desse APPCC, né, e de todos, na verdade, de todos os PACs, de todos os documentos, é importante sempre também se trabalhar com a questão da melhoria contínua, né, de sempre analisar todo o processo, né, de verificar se o que foi feito ele deu algum resultado positivo, verificar, né, o que pode ser melhorado, para sempre, né, visar a busca da melhoria contínua, né? Então, a todo tempo a gente precisa estar melhorando o processo. E por isso também, né, que nós não podemos pensar que escrevi o documento do APPCC, o PAC APPCC, descrevi os outros documentos e eu, pronto, agora eu tô livre, né? Passou o sufoco de escrever esses documentos, foi implementado na empresa e agora eu não preciso mais nem pensar nisso, né? Já me safei. Na verdade, não, né, pessoal? A gente precisa toda hora estar alterando esses documentos. Então, toda vez que ter alguma mudança do processo, né, mudou algo dentro da empresa, seja da rotina organizacional, seja algum equipamento novo, algum processo que foi alterado, tá? Nós precisamos sempre fazer, né, com que essas alterações sejam colocadas no documento. Então, eu preciso atualizar esse documento. Então, a cada ano eu preciso fazer esta revisão geral e ainda, né, sempre que se vai tendo essas alterações, é ideal que eu já vou fazendo essa mudança lá no documento, porque se chegar uma fiscalização, né, uma auditoria, pode correr o risco de levar uma multa, então, por não condizir com a realidade do estabelecimento. Então, é bem importante se ter este cuidado. Quais as empresas devem ter o APPCC? Ou se está bebê ligado aos carimbos? Sim, CIF, CISB, tá. O APPCC, né, ele é um item, então, considerado obrigatório, né, ele consta, então, como um PAC, ou seja, então, os frigoríficos precisam ter APPCC. A casa de carne, o açougue, ela não precisa obrigatoriamente pela legislação ter o APPCC, tá? Análise de perigos e pontos críticos de controle. Nada impede que esses estabelecimentos façam, tá? Até, inclusive, esses dias eu estava lendo um livro que eu tenho aqui sobre APPCC e ele colocava essa situação de que um APPCC ele poderia ser usado até pelo consumidor, né? Claro que o consumidor ele jamais vai fazer, né, um documento descrevendo, mas o que ele queria dizer é que esse APPCC, por ele ser uma ferramenta bem completa de gestão da qualidade, né, e da garantia da segurança desse produto, é que tanto lá o consumidor na sua casa, ele tendo esses cuidados, ele consegue evitar problemas, né, de DTAs, né, que acontece muito e muitas fontes dessas DTAs acontecem nas residências, né? Por manuseio incorreto, a carne por não manter ela na refrigeração adequada. Ele usava esse exemplo, né, que o APPCC podia até ser empregado pelos consumidores, porque ele é uma ferramenta completa, né? Uma ferramenta que tem o objetivo de garantir essa segurança do produto. Então, as casas de carnes, os açougues, não é obrigatório, mas nada impede que eles implementem, né, o APPCC. Aí, quando acontece, então, de que o estabelecimento, ele quer exportar o seu produto, né, ele está tentando exportar a sua carne, os seus produtos carnes, ele precisa obrigatoriamente, então, ter o APPCC implementado.
tá? Então precisa ter esse APPCC todo embasado ali nas boas práticas de fabricação, né? No PPHO também, então é obrigatório. Então, nesse caso, estabelecimentos que têm o CIF, né, que podem então ter a exportação, claro, desde que cumpram outros critérios, né, que cada país estabelece, eles precisam ter o APPCC. E outros frigoríficos também que têm serviço de inspeção estadual, municipal, também vão precisar ter o APPCC, ok? E como se dá esta implantação desses programas de autocontrole e quanto tempo se demora? Bom, Diana, né? Essa questão da implantação, né, dos programas de autocontrole como um todo, né, o APPCC, então, ele é um programa de autocontrole e nós temos, né, diversos programas de autocontrole. A implantação, né, implementação desses programas de autocontrole, geralmente vai ser a equipe da qualidade que vai fazer, tá? Então, o que acontece? Esses documentos, ele pode ser desenvolvido, então, lá pelo responsável técnico do estabelecimento, pelo gerente da qualidade, ou ainda essas empresas podem contratar, né, um consultor, um assessor, né, para prestar esse serviço para a empresa. Então, essa consultoria pode ser tanto em desenvolver, em escrever esses documentos e ainda em auxiliar na implementação. Essa implementação, né, a implantação desses programas de autocontrole, vai ser você colocar tudo que foi descrito, a forma de monitoramento, a forma de verificação das ações preventivas, corretivas, das planilhas, né? Você vai ter que colocar tudo isso para rodar, né? Vai ter que colocar na prática. Então, é como se você escreve todo um plano de ação voltado ao processo dessa indústria, tá? E você precisa, então, colocar aquilo em prática. Você colocou ali que vai ser feito, então, a questão da higienização da caixa d'água ou a análise da potabilidade da água, que é algo obrigatório, né? Então você vai ter que colocar que ela deve ser feita semestralmente, quem que vai fazer isso, se vai ser uma empresa terceirizada, qual é a empresa terceirizada, e tudo isso você vai ter que documentar, né? Então você vai colocando anexos a estes PACs, então os laudos de potabilidade da água, você vai colocando anexos quando você tem ali os registros da temperatura que você faz diariamente nesse produto, toda a questão. Então, de todo o processo, né, ele vai variar de cada empresa, né? Se eu tenho empresa lá, um frigorífico de abate de bovinos, outro de suínos, de aves, ele vai variar, né, a forma com que vai acontecer esses processos. Então, cada empresa, ele tem as suas peculiaridades, né, as suas particularidades. Mas, no geral, tudo que eu for descrever, eu preciso colocar isso em prática, né? Então, fazer com que o colaborador, ele receba os treinamentos de boas práticas, para que ele possa, então, exercer a sua função, né, de forma correta, para que lá no PAC, então, da questão da higienização dos manipuladores, você consiga colocar, né, que os manipuladores, eles foram devidamente treinados, né, colocar que eles realizam um processo de higienização das mãos, e tudo nesses documentos você vai descrever o que é feito, como que é feito, quando que é feito, quem é a pessoa responsável, né? Então, nós sempre, para todas essas atividades, a gente sempre precisa ter uma pessoa responsável, né? Então, eu vou ter lá um responsável pela insensibilização. Essa pessoa vai lá monitorar a insensibilização, se os animais estão sendo devidamente insensibilizados, quando não ocorre essa insensibilização da forma correta. Eu já tenho que ter lá no documento descrito qual é a ação corretiva que vai ser feita, tá? Como que vai ser feita essa ação corretiva. Então, tudo isso eu já preciso descrever para que o colaborador ele saiba o que ele precisa fazer se acontecer determinada situação, tá? Então, a gente sempre vai fazer todos esses registros. E o tempo, né, ele vai variar de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com o tamanho da equipe que eu tenho trabalhando, né? Eu já vi muito, tem empresas que são pequenas, né, de pequeno, médio porte, em que muitas vezes é 1 ou 2 profissionais responsáveis, né, por esse monitoramento. Eu tenho o caso de uma aluna minha, ela é a única monitora.
Aí ela colocou a situação para mim, ela precisa controlar lá, ela é responsável, né, monitora tanto ali da parte da insensibilização até na evisceração, no condicionamento da carcaça bovinos, no caso dela, na câmara fria. Aí, como que ela vai fazer para estar monitorando todas as etapas, né? Não tem como, né? Então, o que eu aconselhei ela nesse caso, né? Quando a gente tem poucas pessoas trabalhando nessas equipes de monitoramento, a gente precisa reforçar e trabalhar ainda muito mais o treinamento dos colaboradores. Por quê? Quando eu trabalho com esses colaboradores, treinando eles, ensinando eles o porquê eles precisam fazer aquela atividade daquela maneira, a chance, né, o risco de se ter algum erro, alguma não conformidade, ela diminui. E dessa forma, né, isso facilita o trabalho então do monitor, porque o monitor não vai conseguir se desdobrar. Agora a gente tem empresas grandes que você tem um monitor praticamente, né, para cada... Você tem um lá na evisceração, tem outro cuidando só lá a questão da câmara fria. Então você tem funcionalidades, né, formas de funcionar diferente de uma empresa para outra. Então o tempo ele vai ser de acordo com estas características, né? Ele vai variar bastante de uma empresa para outra. Então muito obrigada pela presença de vocês. Um abraço para vocês.